Pode começar. Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Yadkripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Vanchakalpatarubhascha कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने भक्त्या विहीना पराधलक्षे क्षिप्ताश्च कमादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दावनावनिपाते जय समसममौळे सनत्सनन्दन सनातन नारदे जय गोपीशरव्राजविलास गङ्ग्रिपद्मे प्रेम प्रयाच निरुपाजी नमो नमस्ते। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलददायिने हिरण्यकशिपु वक्रशिलतं कनकालये नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिरूप सनातनवतर रघुनाथ श्रीजीवगोपालवातदास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासजी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 10, verso 31. Não, verso 32. 32. Ou a gente leu 32? Me lembra aí?
Acho que Acho foi que até é o, 32, pô. foi até o 31 só, eu acho. Hoje eu acho que é o 32. Capítulo 10, verso 32. Sarganam adirantascha madhyam chaivaham arjuna adhyatma vidya vidyanam badha pravadatam aham. Tradução. De todas as criações, eu sou o começo e o fim, e também o meio. Ó Arjuna. De todas as ciências, eu sou a ciência espiritual do eu. E entre os lógicos, eu sou a verdade conclusiva. Significado. Entre as manifestações criadas, a totalidade dos elementos materiais é primeira criada por Mahavishnu e é aniquilada pelo Senhor Shiva. Brahma é o criador secundário. Todos esses elementos criados são encarnações diferentes das qualidades materiais do Senhor Supremo. Portanto, ele é o começo, o meio e o fim de toda a criação. Quanto à ciência espiritual do eu, existem muitas literaturas, tais como os quatro Vedas, o Vedanta Sutra e os Puranas, o Srimad Bhagavatam e o Gita. Todas essas literaturas são representantes de Krishna. Entre os lógicos existem diferentes estágios de argumento. A apresentação da evidência chama-se japa. A tentativa de um derrotar o outro chama-se... Peraí, faltou uma coisa aqui. Deixa eu ler isso aqui. Pa- Para uma educação avançada, existem vários tipos de livros de conhecimento, tais quais quatro Vedas, seus seis suplementos, Vedanta Sutra, livros de lógica, livros de religiosidade e os Puranas. Todos esses juntos faz, todos esses juntos formam 14 divisões de livros de educação. Destes, o livro que representei o Adhyatma Vidya, ou seja, conhecimento espiritual, em particular o Vedanta Sutra, representa Krishna. E aqui falou, dentre todas as ciências, a ciência espiritual é Krishna, representa o Vedanta Sutra, de todos esses suplementos dos Vedas. E significa que fala da ciência espiritual do eu, quem é Deus, quem é a alma, tudo isso. Vamos lá. Entre os lógicos existem diferentes estágios de argumento. A apresentação da evidência chama-se japa. A tentativa de um derrotar o outro... Peraí, aqui é Jalpa, não é Japa de cantar, aqui tá falando Jalpa. Jalpa é argumentar contra o lado oposto, Jalpa. E às vezes pode confundir com Japa, né? Aqui ó, é um argumento, alguém argumentando com o outro, isso chama Jalpa. Meramente, A tentativa de um derrotar o outro chama-se vitanda, e a conclusão final chama-se vada. A verdade conclusiva, o fim de todos os processos de raciocínio, é Krishna. representação de Cristo. Jalpa está falando aqui suportar o próprio argumento com evidência que também suporta o argumento do lado oposto. Isso chama Jalpa. Tentar derrotar o argumento do oponente é chamado de Vitanda e a conclusão final é chamada de Vada. Esse Vada é a representação de Cristo, a conclusão, verdade conclusiva. Diferentes formas de argumento, né? Isso tudo, cada um tem um nome nas escrituras védicas.
Antigamente, até numa corte, na Índia, ou no mundo inteiro, que era pela cultura védica, existiam argumentos de acordo com as escrituras. E cada tipo de argumento recebe um nome. Aqui está falando 3 deles. Dentre esses 3, o que representa Krishna é o veredito final, conclusão final. Chama Vada. Alguém aí? Trinta e três. Aksharanam akarosmi Dvandva samasikasya cha Aham kaya kalo Dhataham visvato mukha. Tradução. Das letras, sou a letra A. Entre as palavras compostas, sou o composto duplo. Sou também o tempo Nixauriri. De todos os criadores, sou Brahma. Significado. Aka, a primeira letra do alfabeto sânscrito. É o começo da literatura védica. Akar, Sim, akar, Akar, não há emissão sonora. Logo ao começo do som. Em sânscrito, há também muitas palavras compostas, das quais a palavra dupla, como Brahma, Krishna, chama-se Dvandva, Dvandava. Dvandva. Neste composto, as palavras Rama e Krishna também intacta a sua forma, daí o composto chamar-se duplo. Entre todas as espécies de matadores, o tempo é o maior, porque ele mata tudo. Ele é o representante de Krishna, porque haverá no devido curso do tempo um grande fogo e tudo será aniquilado. Entre as entidades vivas que têm a capacidade de criar, Brahma, que possui 4 cabeças, é a principal. Por isso, ele é um representante do Senhor Sri Krishna. Me pergunta nisso? Trinta e quatro. Mrityu sarvaharashchaham udbhavascha bhavishyatam kirti shri vakcha narinam smriti medadriti kama. Tradução. Eu sou a morte que tudo devora, e eu sou o gerador de todas as coisas ainda por existir. Entre as mulheres, eu sou a fama, a fortuna, a fala, a memória, a inteligência, a fidelidade e a paciência. Só faltou aí a fala doce. Não é qualquer tipo de fala. Entre as mulheres, só a fama, fortuna, a fala refinada. Memória, inteligência, firmeza e paciência. Ó. Significado. Assim que um homem nasce, ele morre a cada momento. Desse modo, a morte devora toda a entidade viva a cada momento. Mas o último golpe se chama a morte em si. Esta morte é Krishna. Todas as espécies de vida passam por 6 mudanças básicas. Elas nascem, crescem, permanecem por algum tempo, se reproduzem, se degeneram e finalmente desaparecem. Destas mudanças, a primeira é a liberação do ventre, e esta é Krishna.
A primeira geração é o começo de todas as atividades futuras. As 6 opulências enunciadas são consideradas femininas. Se uma mulher possui todas elas, ou algumas delas, ela se torna gloriosa. O sânscrito é uma língua perfeita. Peraí, você vê aqui, ó, pros Vedas ou para qualquer pessoa realmente espiritualista, espiritual, avançado, essas são as opulências de uma mulher, ó. Aqui não está falando bonita, não está falando se é magra, ou se é forte, ou se é bonita, nada disso. Aqui as qualidades da mulher é a seguinte, ó, fama, fortuna, fala refinada, memória, inteligência, firmeza e paciência. Isso é realmente qualidade feminina. É bem diferente do padrão ocidental de qualidade, né? Vamos lá. O sânscrito é uma língua perfeita e por isso muito gloriosa. Depois de estudar, se a pessoa pode se lembrar do tema, está dotada de boa memória, ou smriti. Não é necessário ler muitos livros sobre temas diferentes. A habilidade de se lembrar de uns poucos destes temas e citá-los quando necessário é também uma outra opulência. Aqui tem mais aqui. E quando alguém que está completamente qualificado, ainda assim é humilde e gentil, quando alguém é capaz de manter seu balanço, sua compostura em ambos, lamentação e deleite, ele tem a opulência chamada paciência. Então, essas são opulências das mulheres que representa Krishna, o próprio Krishna. Citou aqui. Ô, Prabhu, o que significa essa opulência, fama aqui nas mulheres? Aqui explicou. Se É, até as 7 opulências ali, uma falou fama, né? Que forma fama, como seria a fama do que na mulher? falou aqui, ó, se a pessoa possui todas elas, ela se torna gloriosa, ou seja, ó, se o homem é famoso como um homem piedoso, então isso faz ele glorioso. Se alguém possui essas qualidades, ó, fortuna, memória, inteligência, firmeza, paciência, se torna famoso. Falou aqui, ó, se a pessoa possui todas essas, ela se torna famosa, gloriosa. Nesse sentido, sim. Agora entendi. Então, essas são qualidades de mulher que representa Krishna. Alguém mais aí? Ele falou aqui, ó, não precisa ler muitos, se não precisa, ó, sobre livros, ó. Habilidade, não apenas de ler muitos livros, mas principalmente de compreender eles e aplicar eles quando necessário. Ou seja, extrair a essência e aplicar quando necessário, ou seja, na hora, no tempo, no lugar certo. Isso é real inteligência. É completamente diferente do que a maioria do mundo inteiro hoje acha que é inteligência, né? Eles acham que inteligência é ganhar dinheiro ou enganar os outros, alguma coisa desse tipo. Para os Vedas tem nada a ver com isso. Inteligência é isso aqui. Ler vários tipos de tópicos, principalmente as escrituras, e saber aplicar ela em cada situação exata da vida. Isso é real inteligência. E
no sentido totalmente espiritual, real inteligência é se render a Deus e cantar o nome continuamente. Escutar e cantar continuamente, sempre, se possível, 24 horas por dia, dia e noite, sempre, sem parar. Isso é real inteligência. Trinta e cinco. Brihat samatata samnam gayatri chandasam aham masanam margasrisoham ritunam kusumakara. Tradução. Dos hinos do Samaveda sou Brihatsam, e da poesia sou Gayatri. Dos meses sou Margashirsa, novembro e dezembro, e das estações sou a primavera florida. Novembro até dezembro. Pega de uma parte de novembro até a outra parte de dezembro, formando um mês. Significado. O Senhor já explicou que entre todos os Vedas, ele é o Samaveda. O Samaveda é rico em canções belamente entoadas pelos vários semideuses. E um desses hinos é o Brihatsam, que tem uma melodia esmerada e se canta à meia-noite. Em sânscrito, a poesia obedece às regras definidas, diferentemente do que acontece com muita poesia moderna. A rima e a métrica não são escritas de maneira caprichosa. Entre a poesia regulada, o mantra Gayatri, que é cantado pelos Brahmanes, devidamente qualificados, é o que mais se destaca. O mantra Gayatri é mencionado no Srimad Bhagavatam, porque se destina especificamente à compreensão acerca de Deus. O mantra Gayatri representa o Senhor Supremo. Este mantra é para pessoas espiritualmente adiantadas. E quando o seu cantar é bem sucedido, pode-se conviver com o Senhor transcendental. Para cantar o mantra Gayatri, primeiramente, é necessário adquirir as qualidades de uma pessoa perfeita, ou seja, aquelas no modo da bondade material. Na civilização védica, o mantra Gayatri é muito importante e é considerado a encarnação sonora do Brahma. Inicialmente, ele é recebido por Brahma, que então o transmite em sucessão discipular. Você vê aqui, ó, várias qualidades, tá vendo? Falou para cantar o Gayatri Mantra. A gente vê isso na prática. Quem não se situa no modo da bondade, não segue os 4 princípios e as regras e regulações, rapidinho para de cantar o Gayatri. Por esse motivo aqui. É necessário, primeiro, adquirir a qualificação de situar as pessoas perfeitas de qualidade da bondade, de acordo com as leis da natureza material, para cantar o Gayatri. Por isso que tem todo o processo. Primeiro, o real praticante promete seguir os 5 princípios, 4 e mais um, que é não especular sobre nenhum assunto espiritual. Os 4 mais os 4, todo mundo sabe. E aí recebe o Harinama. Depois de 1 ano fazendo isso, ele está mais firme. E quando ele vê que ele está disposto a seguir a ordem do mestre, dando vida e alma para o mestre, e comprometer a acordar antes do sol todos os dias, e cantar o Gayatri 3 vezes no dia, depois de tomar banho, passar a tilaka, fazer a chamana, virar para o lado leste ou norte, dependendo da hora do dia, são 2 vezes para o leste e a última para o norte. Nos horários nascer do sol, meio-dia e pôr do sol, aí sim ele pode receber o Gayatri. Do contrário, não. Do contrário, não vai dar nenhum resultado, igual falou aqui, a gente vê na prática.
O Swami Prabhupada bem falou aqui, quais as qualificações para recitar esse Gayatri. Não é de qualquer jeito. Gayatri tem várias regras. Maha Mantra não. Pode ser cantado em qualquer situação, mas sem o Gayatri, ninguém avança no Maha Mantra. E o Gayatri é necessário todas essas regras. Então, isso é importante aqui. Esse Gayatri é representação de Deus. É Deus em forma do som. Gayatri Mantra. Vamos lá. O mês de novembro, dezembro, é considerado o melhor de todos os meses, porque Pera na aí. Índia... Outra coisa aqui, ó. Esse Gayatri deve ser passado em sessão discipular. Não deve ser escutado, igual hoje muita gente escuta YouTube ou fita, qualquer um cantando. Isso vai contra a sessão discipular, porque não é passado pelo mestre. E esse Gayatri é secreto. Deve ser cantado pelo mestre no ouvido do discípulo só. E o discípulo jamais revela ele para ninguém, senão ele perde o poder. Então isso é importante. Se alguém quiser receber ele um dia na sessão discipular, não deve ficar escutando de qualquer jeito. Prabhu, Ah, eu estou lendo aqui que é necessário adquirir as qualidades de uma pessoa perfeita, né? mas aqui está falando qualidade material da pessoa perfeita. Não significa transcendental, senão não precisava cantar o Gayatri. É, mas Qualidade material. Logo depois falou as qualidades do modo material, da bondade. mas pode estar misturado com as outras características? Como é que é isso? Externamente, não. Então, por exemplo, Externamente, ela vai ter que ser toda pura, sem isso. falha nenhuma. Então ela não Isso- pode ter momentos de, por exemplo, de... Nenhuma. Ela não pode comer carne hora nenhuma, comer ovo hora nenhuma, tomar cafeína hora nenhuma, fumar cigarro, maconha, tomar chá de ayahuasca hora nenhuma, fazer sexo ilícito hora nenhuma, mexer com muito dinheiro ouro hora nenhuma, jogo de azar hora nenhuma. Isso hora nenhuma. Do Entendi. contrário, não pode cantar. Tá. E ela Entendeu? não... Isso para Harinama. Isso. Para o Gayatri, tem as 104 regras que ele vai ter que seguir. Isso vai ter que ser tudo estritamente seguido. Isso a gente pode seguir externo, entendeu? E com essas regras externas, com o objetivo interior de progredir, aí é certo de progredir. Mas se não tiver esse externo, aí é impossível de progredir, entendeu? Entendi. Então, vai ter que ser no modo da bondade completamente nesse sentido. O interno vai purificando aos poucos. Com esse externo sendo estrito. Entendi. Porque Nossa, se não for o externo estrito, como que vai progredir interiormente? Impossível. é impossível. Porque primeiro é os sentidos purificam, depois a mente, que é o mais grosseiro, depois o intelecto, depois o ego, depois a alma. É assim que vai purificando. Por isso que existem as regras. Por isso que a primeira coisa que faz é o quê? Antes de receber Harinam, não comer peixe, por isso vem as regras primeiro. Por esse motivo. Então, tem muita gente que fala, não, isso é tudo no coração, para que seguir isso tudo? Tudo sentimentalismo, nada de bhakti. Ela continua fraca o resto da vida. Por esse Entendi. motivo. É de fora para dentro, né? Que começa, então. Exatamente. Agora que eu tô entendendo. Para isso, a pessoa tem que ser. Porque as tentações são grandes. A pessoa gosta de tomar café, por exemplo. Eu gostava de fumar maconha, por exemplo. E ela promete. Então, ela não vai poder usar isso mais. Se ela for fraca, ela não vai poder praticar bhakti. Então, ela tem que ser forte para tudo isso. Para seguir estritamente e, ao Gurudev falava, botando a vida, o coração na mão, entregando aos pés de lótus e Guru. Então, isso ela vai ter que seguir estritamente. Não tem outro jeito. Então, já começa aí o sacrifício, né? Com várias coisas. Aí Krishna vai ver, a pessoa está sacrificando e está seguindo todas as regras,
e se o desejo interior é realmente servir Krishna, não de conseguir fama, de conseguir discípulo, de conseguir sexo oposto, dinheiro, nada disso, Krishna vai ver através dessas ações externas, vai dar misericórdia para ela progredir espiritualmente. Então, por isso é que pouca gente avança, por esse motivo. Ah, acha que não é tão importante a regra. Aí recebe o Gayatri, aí canta um mês, 2 meses, 3 meses. No quarto mês já não canta nos horários. Como que vai progredir? Tem jeito, né? O processo é a prática que vai dar. Não é assim, por milagre, sem praticar, a coisa vai vir. Purificação de milhões de vidas. Então é necessário essa força para seguir tudo, né? Por isso que Prabhu, a pessoa tem que ser forte e estrita nessas regras. entendi. Mas não é Aquele. com Peraí, é bom falar, não é fanatismo. Deve ser confundido com fanatismo. Ela vai seguir essas regras para ela avançar espiritualmente, não para achar que é melhor do que os outros. Isso é importante também. Com certeza. Aquele cordão bramínico, ele é Ah, dado quando se ganha. Quando mas isso é só para homem. não, tudo bem que é só para homem. Mas é no momento que ele recita o Gayatri, né? Que ele ganha a oração, né? Mas no É caso da isso? mulher não tem, queria saber. É, eu sei. Não, mas eu tô te perguntando porque depois que ele ganha, ele nunca mais pode tirar esse cordão, né? Ah, dependendo, qual que é a diferença vai ser com cordão ou sem cordão? É, não sei, isso que eu queria saber, qual que é a representação disso. Se não praticar, vai ser nenhum. Só por usar cordão, igual eu tô falando. Só por receber iniciação, nome espiritual, ou receber roubo, ou passar tílica, ou usar cante, ou usar cordão, a pessoa não vai progredir. Uhum. Não significa, ela vai ter que seguir as regras todas primeiro. O importante, essas coisas a gente faz, mas não é a essência da coisa. Muitas vezes até engana, serve para enganar os outros. É. O principal é seguir todas as regras e praticar e cantar os mantras no horário certo. Esse é o principal. O resto é só por etiqueta. Não é simplesmente, por igual falou aqui no Gita no começo sobre isso. Nome espiritual, isso aí não traz devoção. É feito isso, mas o que vai trazer é a prática. É seguir todas as regras estritamente com o objetivo de alcançar serviço e amor por Deus. É isso que vai fazer progredir. Se não tiver isso, a pessoa pode usar tudo. Pode usar uma japa de 10 quilos, uma danda grande, grossa, É isso que eu qualquer tô querendo coisa. entender, sabe? Porque aconteceu um episódio comigo aqui que eu fiquei desesperada. Eu saí, botei a japa num casaco, né, e saí para trabalhar. E aí, quando eu voltei, eu fui procurar minha japa. Eu fiquei tão nervosa, até chorei, eu fiquei desesperada. Você acredita que eu não achava essa japa em lugar nenhum? Aí eu fui lá, pedi a Krishna para me ajudar. Aí, quando eu virei, que eu fui mexer de novo, não é que eu acho a japa em outro casaco? Mas já tinha chorado tanto, e aí eu parei para pensar, eu falei, nossa, caiu minha ficha. Eu falei, eu não sabia que isso era tão importante na minha vida, cara. Se eu tivesse perdido minha japa, eu não sei o que eu ia fazer, sério. Será que é exagero meu isso? Você ia falar alguma coisa, Diogo? Não, não, não. Aqui tá ligado porque eu vou continuar lendo. Então Mas vamos. depois eu vou perguntar depois, no final. Posso continuar? Vai. O mês de novembro, dezembro é considerado o melhor de todos os meses, porque na Índia os grãos são colhidos dos campos nessa época e o povo fica muito feliz. É claro que a primavera é uma estação universalmente apreciada, porque não é muito quente nem muito fria, sendo que as flores e árvores desabrocham, desenvolvem-se. Na primavera há também muitas cerimônias que comemoram os passatempos de Krishna, motivo pelo qual é considerada a mais alegre de todas as estações,
e representa o Senhor, o Supremo Senhor Krishna. É bom falar também que essas regras, as 104 e também até as 4, é para quem vai receber iniciação, não é nos seus casos, né? Vocês não tem obrigação, quem não prometeu não tem obrigação de nada. É melhor, quanto mais rápido, melhor, mas quem ainda não prometeu, ela não está fazendo ofensa ou está sendo enganosa com Cristo, nada disso, entendeu? Bom explicar isso, porque é só quem se propõe a receber Harinam primeiro, e depois Diksha. Então, por isso que é bom pensar bem antes. Mas até então, a pessoa só ganha. Claro que ela pode ficar ganhando por milhares de vidas, nascendo e morrendo e sofrendo, dependendo dos créditos que ela vai aos pouquinhos, né? Então, não vai adiantar nada também, enquanto ela não entrar e for iniciada. Mas enquanto ela não for isso, pelo menos ela não está sendo falsa. É bom explicar também. Por isso você deve pensar antes, bem, antes de ser iniciado, né? É saber o que deve ser seguido para a vida inteira, se quiser um resultado. E depois de iniciado se larga, aí não é nem pecado, é ofensa. Então é mais grave do que pecado. A pessoa tem que sofrer muito tempo no pior dos infernos. Isso é explicado no Srimad Bhagavatam. Então, a iniciação não é igual muita gente pensa que é uma cerimônia esotérica dali da esquina. Não é assim, não. É bem pensado, é pensar bem antes. A gente vê isso acontecendo. Eu já vi aqui em Belo Horizonte um caso. A pessoa iniciou, foi num guru que apareceu, esse guru até falso, depois veio a ser descoberto. Na semana seguinte, ela botou fogo no corpo. Essa pessoa começou a frequentar o templo junto comigo. Em cortar todo domingo inteiro, eu de frente para ela, assim. Estava cortando batata e Swami Prabhupada tocando. E ele resolveu ser iniciado. E o guru não era guru. E ele recebeu essa iniciação. E não sabe ainda se ele descobriu alguma coisa, que aconteceu. E uma semana depois, ele botou fogo na cama dele e morreu queimado. Essas coisas não são brincadeira. A pessoa deve pensar bem, orar para Cristo, enviar um real representante. A gente vê muita gente ficando doida aí depois. Então, isso aqui é bem sério. A gente vê no católico todas as cegas de alguém que quer entrar no monastério, também é bem sério. Não, não é uma coisa de brincar, não. Aí, se alguém leva a sério e segue o processo do jeito que ele é, a vida espiritual está garantida. Ele vai ver que vai dar resultado. Alguém aí? Bem, Prabhu, então esse mantra Gayatri a gente recebe do Guru. Esses que tem aí na É, internet, no Google, não tem não. nada a ver. Isso aí é até ruim escutar. Hum. Isso aí não é da sessão discipular, o gato não deve ser cantado para qualquer um, é secreto. É bom escutando isso. O gato jamais pode ser recitado para os outros, senão ele perde a força. Esse mantra, ele é. Cada um tem um, assim, Prabhu, que recebe? Não É é o o mesmo para mesmo, todo mundo. mesmo Ah, para o mesmo. todos. Ah, tá. O Maha Mantra é o melhor mantra, mas sem o Gayatri não é estabelecida a conexão direta entre a alma com Deus. Então, o Gayatri é essencial. Ele é menos importante que o Maha Mantra, mas sem ele, o Maha Mantra não é purificado. Iniciação real chama Diksha.
é quando recebe o Gayatri Mantra. São vários Gayatri Mantras. Swami Prabhupada chamava de primeira e segunda só para incentivar. Na verdade, só existe uma iniciação na hora de Diksha, que é os Gayatri Mantras. Primeiro é uma preparação, ela recebe Harinam, depois ela recebe iniciação, que é Diksha. Maha Mantra é o melhor mantra, mais elevado que o Gayatri, mas sem o Gayatri ele não pode ser cantado da maneira correta. Por isso é que é necessário Diksha. Diksha quer dizer Divyagyan e Kama, significa conhecimento divino das escrituras, transcendental, e Kama quer dizer impureza dos anartas ou desejos mundanos. O Gayatri faz essas duas coisas. Se segue a ordem do Guru e canta o Gayatri, que é não diferente de Krishna e do Guru, então esse canto regularmente do Gayatri e do Mahamantra, o Gayatri 3 vezes por dia, nascer do sol, meio-dia e pôr do sol, junto com o Mahamantra, o dia inteiro o mais possível, seguindo a ordem de ser Guru, isso vai dar primeiro conhecimento das escrituras divino e remoção das impurezas interiores. E aí o Maha Mantra vai se tornar puro. Por isso é que é necessário Diksha, o Gayatri Mantra. Mas para isso várias regras devem ser seguidas. O Gayatri exige várias regras. A pessoa vai ter que quem receber ele vai ter que moldar a vida para conseguir cantar ele. Então, se ela trabalha de manhã, ela vai ter que acordar antes. Ela tem que trabalhar 7, 8 horas. Ela vai acordar 4h30 no máximo. Senão ela não consegue cantar, acordar. Primeiro tem que tomar banho. Tem que tomar banho, não pode cantar o Gayatri. Depois tem que passar a tila, cantando os mantras de tila. Depois tem que fazer a chamana. São mantras de purificação na mão e na boca. Depois tem que pôr a roupa apropriada. Depois tem que sentar calmo, com a mente pacífica virada para o leste. Depois meia hora, 20 minutos, meia hora recitando mentalmente todos os 8 Gayatris mais Panchatattva e Mahamantra. Então todo dia de nascer do sol, meio-dia e pôr do sol deve fazer isso. Senão não tem resultado. Então, para isso, ela vai moldar a vida dela que ela pode fazer isso. Se alguém não pode meio-dia, ela vai cantar os 2 de manhã, de uma vez, e depois o outro no pôr do sol. Essa meia hora refletindo é só de manhã. Não, como de manhã, aos 3 horários. Aos 3 a mesma. Às mesmas costas. Tá. Meia hora é o tempo que demora a cantar os Gayatris, entendeu? Uhum. Os vários Gayatris. Demora entre 20 minutos e meia hora. Só que é mental. É tipo uma meditação mental. O povo acha que devoto não medita, eles não sabe de nada. Essa meditação mental com o Gayatri vale 1000 vezes mais poderosa que qualquer meditação que tem aí hoje. Muito mais poderosa. A gente não fala nada. Nem a língua mexe, é só mental. A mente recita esses mantras. Isso conecta a alma com Deus direto, que o mantra não, igual falou aqui, é Brahma, próprio Deus. Isso é bem poderoso. A pessoa senta, virado para o leste, depois de tomar banho, passar a tila, com a mente calma, ela recita na mente isso. Isso é real meditação. Real conexão com Deus. Isso ela faz 3 vezes por dia. O processo todo demora 1 hora. Entre 45 minutos e 1 hora. Desde entrar para o banho até a hora de acabar de recitar. Aí se alguém faz, ele vai começa a sentir um gosto depois de um tempo, ele não consegue parar mais. Essa é a melhor hora do dia. Ninguém deve pensar que é um peso. Se realmente alguém praticar, vai ver que é melhor. O peso vai ser outras coisas. O peso vai ser atividades materiais, não vai, com certeza não vai ser o Gaia.
36. Yutam chalayatam asmi tejas tejasvinamaham jayosmi vyavasyayosmi Sattvam Sattva-vatamaham. Tradução. Eu sou também o jogo de azar dos enganadores, e do esplêndido eu sou o esplendor. Eu sou a vitória, eu sou a aventura, e eu sou a força dos fortes. Significado. Existem muitos tipos de enganadores em todo o universo. De todos os processos de trapaça, o jogo de azar é o supremo, e por isso representa Krishna. Como o Supremo, Krishna pode ser mais enganador do que qualquer homem ordinário. Se Krishna decide enganar uma pessoa, ninguém pode superá-lo em sua trapaça. Sua grandeza não é simplesmente unilateral, ela é absoluta. Entre os vitoriosos, ele é a vitória. Ele é o esplendor do esplêndido. Entre os industrialistas empreendedores, ele é o mais empreendedor. Entre os aventureiros, ele é o mais aventuroso, e entre os fortes, ele é o mais forte. Quando Krishna esteve presente na Terra, ninguém pôde superá-lo em força, mesmo em sua infância. Ele ergueu a colina de Govardhana. Ninguém pode superá-lo em trapacear, ninguém pode superá-lo em esplendor, ninguém pode superá-lo em vitória, ninguém pode superá-lo em empreendimento, e ninguém pode superá-lo em força. O Gurudev falava, está escrito aqui, ó. O Gurudev sempre falava. Se alguém pratica bhakti, mas tem desejo de coisa material ou tendência para enganar os outros, automaticamente ele é enganado pelo maior dos enganadores, que é Krishna. A prova está aqui no Gita. Deus está no coração. A gente tenta enganar ele, ele já enganou a gente. O melhor é ser sincero em tudo. Tudo que fizer, sem exploração de ninguém. A gente tenta enganar ou usar ele para alguma coisa. Ou fazer atividades emocionais, desejando coisa em troca. Ou querendo alguma coisa dele, ele engana a gente automaticamente. Como que ele engana? Ele pode dar aquela coisa material, a gente vai pegar ela e vai esquecer dele. Oh, isso é muito bom. Tchau, Cristo. Agora eu já ganhei o que eu queria. E assim ele engana a gente. E a gente acha que está enganando ele. Krishna Gurudev sempre falava isso. Krishna é o maior dos enganadores. A gente deve ficar atento ao que a gente deseja com Bhakti. Igual hoje eu estava escutando irmão espiritual de Gurudev, Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj, falando justamente isso. O que é Bhakti? O que é Bhakti? Bhakti é a atividade que a gente faz visando dar prazer para Cristo. A gente faz a atividade para Cristo. Essa alimenta para Cristo. Alguma coisa dele, isso não é Bhakti. Isso é qualquer coisa menos Bhakti. A gente está explorando, querendo coisa dele para a gente. Isso não é Bhakti. Bhakti é a gente querer dar prazer para Krishna, para o objeto de adoração. Isso é Bhakti. Isso a gente deve entender. Serviço significa isso. Bhakti significa serviço devocional. Com devoção, oferecer ou fazer alguma coisa que vai dar prazer para Deus. Se a gente deseja alguma coisa com aquela atividade, isso não é Bhakti. A gente está desejando para a gente. Aí Krishna vai enganar a gente. Levar a gente para longe dele significa que Bhakti está bem longe da gente, bem distante. Isso a gente deve perceber por que a gente faz as atividades. Saber se está praticando Bhakti ou não. Ao contrário, pode ficar a vida inteira pensando que está praticando Bhakti e não tem nada de Bhakti. Não deve desejar nada
fazendo atividade, qualquer atividade relacionada com Cristo, desejando nada dele, simplesmente para servir ele. Isso é Bhakti. Aí sim a gente pode progredir nesse caminho. Então, isso não vai ser fácil, é necessária a prática, primeiro o sacrifício de seguir as regras. Aí a gente vai mostrar alguma coisa. Primeira coisa. Aí orando para a misericórdia de Krishna, por todos os desejos fora disso ir embora, na nossa mente e coração. Aí orando, recitando todo dia, seguindo as regras, isso vai surgindo cada vez mais, só de serviços, sem esperar nada, nem mesmo a liberação, felicidade espiritual nossa, nem isso. Simplesmente ser usado por ele a serviço dele. Isso vai ser realmente Bhakti. A Carol tá dirigindo aí. Vai bater o carro aí, ó. Boa noite, Haribol. Estou entrando aqui dirigindo. Vou ficar ouvindo. Alguém tem pergunta aí? Isso. Aqui, ó. Falou outra coisa. Eu sou a força do forte. Você vê. A gente só pode ficar realmente forte, já que hoje em dia está todo mundo fraco, né? Eles falam que hoje é tudo, como é que é? Mimimi, né? Eles falam. É que é geração Nutella. É, que Krishna está falando, é só a força dos fortes. Por quê? Porque cada vez mais a religião está distanciando o povo, a fé está distanciando. Então o povo fica mais fraco. O próprio Cristo está falando aqui, eu sou a força do forte. Deus é a força do forte. Se alguém conecta com ele, fica forte. Forte o quê? Espiritualmente. O intelecto dele fica forte, a mente dele fica forte, o espiritual dele fica forte. Ninguém vai poder mover ele de um lado para o outro. Ele vai seguir firme no caminho dele. Isso significa real força, não é força física. O próprio Cristo está falando, só a força do forte. É só a vitória, se a gente serve Deus, oferece a vida para Ele, a gente sai vitorioso. Essa vitória é Krishna, ele está falando aqui. Agora a gente fala, Jai Sri Guru Gauranga, Gandharvika Giridharju, e Jai significa vitória. Que haja vitória, que haja glória, isso significa a palavra Jai. Que esse Krishna seja vitorioso sobre minhas próprias impurezas, isso significa Jai. Trinta e sete. Vishinam Vasudevosmi Pandavanam Dhananjaya Muninam Apiyaham Vyasa Kavinamusana Kavi. Tradução: dos descendentes de Vishnu, sou Vasudeva, e dos Pandas, sou Arjuna. Fala mais alto. Dos sábios sou Vyasa, e entre os grandes pensadores sou o Sana. Significado: Krishna é a suprema personalidade de Deus original, e Baladeva é a expansão imediata de Krishna. Tanto o Senhor Krishna quanto Baladeva apareceram como filhos de Vasudeva. Logo,
logo ambos podem ser chamados de Vasudeva. De outro ponto de vista, como Krishna nunca deixa Vrindavan, toda a sua forma que aparece em outras partes são expansões dele. Vasudeva é uma expansão imediata de Krishna e, portanto, não é diferente de Krishna. Deve-se entender que o Vasudeva, o qual este verso do Bhagavad Gita refere-se, é Baladeva, ou Balarama, por ser ele a fonte que origina todas as encarnações. Assim, ele é a única fonte de Vasudeva. As expansões imediatas do Senhor chamam-se Pravansa, expansões pessoais, e há também as expansões chamadas Swamsa Vibhinamsa. Vidibhansas. Vibhinamsa. Vibhinamsa. Swamsa são os avatares. Expansão pessoal, ou seja, Vishnu Tattva, Nishinra, Vamna, Varaha, Kalki, esses são Swamsa. Vibhinamsa é as divas, a gente, Diva Tattva. Expansões separadas. Entre os filhos de Pandu, Arjuna é o famoso como Dhananjaya. Ele é o melhor dos homens e, portanto, representa Krishna. Entre os Munis, ou homens eruditos, versados no conhecimento védico, Vyasa é o maior, porque forneceu várias explicações acerca do conhecimento védico, para que este pudesse ser entendido pela massa de pessoas comuns, que vivem nessa era de Kali Yuga. E Vyasa também é conhecido como uma encarnação de Krishna, em razão do que Vyasa também representa Krishna. Kavis são aqueles capazes de pensar detidamente em qualquer tema. Entre os Kavis, o Sana, ou Sukracharya, o mestre espiritual dos demônios, era extremamente inteligente e um político deveras perspicaz. Então, Shukracharya é outro representante da opulência de Krishna. Shukracharya é Vênus, é o planeta Vênus, aqui chamado de Vênus, Shukra. Por isso é que o dia de Vênus é sexta, sexta vem de Shukra, Shukra, sexta. Sábado, Shanibar, Saturno. Sunday, dia do sol, domingo. Monday, segunda, dia da lua. Aos 7 dias da semana, cada um tem a deidade dos 7 planetas. Sexta, Shukra. Por isso é que começa com S. Sexta vem de Shukra. Shukra é planeta Vênus, deidade planeta Vênus. Ele é poeta e mestre espiritual dos demônios. Bastante inteligente e político de visão futurista. E poeta também. Esse é Shukracharya. Shukracharya também é representante da opulência de Krishna. Pergunta aí. Vem em espanhol, acho que é Vernes. Sexta-feira, Vernes, por causa de Vênus. Mércoles, quarta-feira, porque quarta a deidade é Mercúrio. Então, os dias são determinados assim, até na linguagem ocidental. Cada dia tem uma deidade predominante.
38. Dando damayatam asmi nitirasmi jigishatam maunam chaivasmi guhyanam jnanam jnanavatam aham. Tradução. Entre as punições, eu sou o açoite do castigo, e dentre aqueles que buscam a vitória, eu sou a moralidade. Das coisas secretas, eu sou o silêncio, e dos sábios, eu sou a sabedoria. Significado. Existem muitos agentes supressores, dos quais os mais importantes são aqueles que abatem os canalhas. Quando os canalhas são punidos, o açoite do castigo representa Krishna. Entre aqueles que tentam ser vitoriosos em algum campo de atividade, o elemento mais vitorioso é a moralidade. Entre as atividades confidenciais de ouvir, pensar e meditar, o silêncio é a mais importante, porque através do silêncio a pessoa pode progredir muito rapidamente. O homem sábio é aquele que pode discriminar entre matéria e espírito, entre as naturezas superior e inferior de Deus. Tal conhecimento é o próprio Krishna. Vê aqui falou, ó, se alguém quer ser vitorioso em alguma atividade, deve ter moralidade. Ou seja, deve fazer as coisas certas, de acordo com o código moral certo. Falou aqui, dentre as atividades confidenciais, escutar, o silêncio é o mais importante. Mas, de acordo com o Bhakti, foi explicado, que Chamará escreveu, São Prabhupada também. Em Bhakti, silêncio significa cantar Mahamantra, Gayatri também, e as glórias de Deus nas Escrituras continuamente. Isso é real silêncio. Isso é real silêncio nessa era agora. Ó, pergunta nesse aí. O conhecimento que discrimina entre matéria e espírito e entre a natureza superior de Deus sobre a natureza do ser humano e de outras espécies, esse conhecimento é o próprio Cristo. Trinta e nove. Yachapi sarvabhutanam bhijanta Arjuna natadasti vinajatsya maya bhutam characharam. Tradução. Ademais, ó Arjuna, sua semente geradora de todas as existências, não existe ser algum, móvel ou inerte, que possa existir sem mim. Significado. Tudo tem uma causa, e a causa ou a semente da manifestação é Krishna. Sem energia de Krishna, nada pode existir, motivo pelo qual ele é chamado onipotente. Sem sua potência, nem o móvel, nem o imóvel pode existir. Qualquer existência que não se baseie na energia de Krishna chama-se Maya, aquilo que não é.
Ah, então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, antes de cantar, pode falar. Vamos preparando aí, Denis. Estou descendo aqui para você. Ninguém tem nada, não? Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschachai Vishatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschachadeshatarine Namah Vishnu Padaya Radhikaya Kiyatane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Namah Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravani Jaya Jaya Shri Shri Krishna Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Prabhu Nityananda
Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Ganahika Giridhar Ki Jai Shri Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnu Pad Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Jivanacharya Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Shri Param Gurupad Padma Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai Guru Fanu Guru Varga Ki Jai Sar Goswami Prabhu Ki Jai Panchatatatmat Shri Gaur Hari Ki Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Pravar Prahlad Maharaj Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Chaturmasya Vrat Ki Jai Shri Yam Seva Vrat Damodar Vrat Shri Kartik Mas Ki Jai Shri Bhavasani Tithi Puja Ki Jai Shri Radha Kunda Shyama Kunda Vibhav Tithi Ki Jai Shri Rajmandal Ki Jai Those Lords Devotee Units Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Boa noite a todos. Obrigado, Samu. Boa noite. Valeu.